meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixe seu like e faça comentário. Ajude o canal a crescer. Bora lá então iniciar mais uma videoaula? Hoje nós estaremos falando sobre a economia da América Portuguesa, mas a parte 2, né? No vídeo anterior, falando sobre os ciclos econômicos, né? Do pau-brasil e do açúcar. E hoje nós vamos dar início, né, à mineração. Lembrando, gente, que os ciclos econômicos, ela teve os seus períodos de auge, tá bom? Mas até hoje a gente consegue observar ainda, né, que há exploração, sim, né, desses ciclos ainda, que nem no caso é ainda a mineração. O auge, gente, da mineração vai ocorrer entre o ano de 1693 a 1760, tá bom? Lembrando que o ouro ele foi encontrado na região das Minas, né, através de um paulista, um bandeirante chamado Antônio Rodrigues Arzão. Ele que vai ser o responsável, né, por fazer esse empreendimento, por encontrar o ouro na região das Minas e acabar, né, comunicando a coroa portuguesa e, por consequência disso, né, gente, vai acabar ocorrendo uma exploração bastante excessiva que ainda ocorre na região, né, de Minas Gerais. Que nem a gente consegue observar que o empreendimento da mineração, ela vai ser um empreendimento assim de baixo custo, até porque os primeiros ouro que foram explorados eram os de aluvião, que nem vocês conseguem observar aí na imagem, que eram aqueles ouro, né, encontrado em beiras de rios, né, que nem vocês conseguem observar aí. Então, praticamente não precisava-se de muito investimento, né? A gente vê que a mão que se utilizava de mão de obra ali eram inicialmente de pessoas livres e depois, né, teve esse empreendimento aí, né, da utilização de mão de obra escrava, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, gente, quando foi encontrado ouro na região das Minas, isso vai melhorar muito economicamente o Brasil, até porque nós estávamos vindo de uma decadência, né, da produção açucareira desde a expulsão dos holandeses, tá? E só para relembrar algo, tá? Que era o Tratado de Mentuem, que era o Tratado de Panos e Vinho entre Portugal e Inglaterra, né? Esse tratado ele dizia o seguinte, que os portugueses eles comprariam, né, os panos ingleses e em compensação eles venderiam o vinho português, né, para os ingleses. E a gente sabe que o consumo de pano ele é muito mais superior do que o consumo de vinho. E Portugal, nesse período, ele já estava devendo muito dinheiro para os ingleses. Então, assim, quando se descobriu ouro na região das Minas, gente, assim, foi uma mão na roda, literalmente, né, para os portugueses, que eles acabaram pagando suas dívidas e sim consumindo cada vez mais. Grande parte do nosso ouro, claro, foi para os portugueses e de Portugal acabou indo, né, para os ingleses. Então, gente, vocês não têm ideia do quanto essas duas nações enriqueceram apenas com o ouro que saiu aqui do Brasil, tá? Logo quando foi se descoberto o ouro, essas famosas chamadas lavras, né, que eram esses vastos territórios, eles eram subdivididos em datas, tá? E essas datas, eles faziam assim, o seguinte, as subdivisões. Uma data, ele era entregue para aquela pessoa que encontrou, né, o ouro naquela região, e o resto, ele era leiloado, né? Então, assim, quem tinha o maior poder de aquisição acabava se ficando, né, com uma dessas datas. Então, gente, imagine quando se descobria esse ouro numa região, o quanto a coroa portuguesa ela não ganhava dinheiro com isso. E só para vocês terem uma ideia, a partir do descobrimento do ouro foi criado-se, gente, várias taxas e a coroa portuguesa cada vez mais querendo explorar essa região. Só para vocês terem ideia, né? Após 7 anos ter sido descoberto, mais exatamente no ano de 1700, já foi criada a primeira taxa aí, né, que é chamada do quinto, que nada mais era, né, do que você pagar a quinta parte do ouro, né, em impostos para a coroa portuguesa. De uma forma mais simplificada, 20% de tudo que você encontrasse, você deveria pagar, né, a taxa que era chamada o quinto. Gente, 20% de taxação é muita coisa, vocês não têm ideia, é muita coisa mesmo. Não satisfeito, já no ano de 1713,
né, já foi criada a famosa finta, que deveria ser pago à coroa portuguesa, né, 400 quilos de ouro anualmente. Gente, além dessa taxa do quinto, ainda tinha essa taxa da finta, que era muito dinheiro também, gente. Além disso, no ano de 1725, acabou se criando as casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? Tinha-se, né, durante esse período, muito ouro em pó, e acabava-se, vamos dizendo assim, muitas pessoas não taxando esse ouro. E essa casa de fundição, ela foi criada com esse objetivo, que era pegar esse ouro em pó, fazer esse ouro em barras e poder, né, retirar a taxa do quinto, né, tirar os 20% referente a isso daí. Então, gente, a casa de fundição, elas vai trazer bastante transtorno para a população, até porque muitos acabavam fazendo aquele famoso contrabando, principalmente dentro, né, dos famosos santos, que eles eram ocos por dentro, né? Não é à toa que aqui no Brasil tem aquela expressão, o santo do pau oco, em que era se colocado pepitas, ou nesse caso, muitas vezes, ouro em pó. Só para vocês terem ideia, muitos negros acabavam escondendo dentro dos seus cabelos, né, ouro em pó para realmente tentar comprar a alforria, a sua carta, né, de libertação. Então, assim, realmente a casa de fundição ela veio para acabar com alegrias de muito aí. Gente, no ano de 1735 foi criada a captação, que era outro imposto. Sim, gente. Esse imposto, ele era simplesmente o seguinte, que a cada escravo que você tivesse, você deveria pagar 17 gramas por cabeça. Gente, vocês têm ideia? Ou seja, quanto mais escravo eu tinha, mais imposto eu deveria pagar. Então, assim, a coroa portuguesa, ela queria de todas as formas, sempre, né, explorar cada vez mais dessa população aí. Claro que essa taxa, ela foi abolida 15 anos depois, até porque a insatisfação da população, vamos dizer assim, mineira, vai ser uma contestação muito grande, tá? Uma coisa que a gente não pode deixar de dizer aqui é que a agropecuária, gente, ela vai se destacar muito, tá bom? Até porque na região das Minas precisava se utilizar o couro como roupa e também faziam muito consumo da carne, que vocês conhecem como a carne de charque, a carne de sol, né, a carne seca, a carne salgada, dependendo da nomenclatura da expressão aí que a gente se diz. Como que era a vida nas minas, né? Na região das minas que a gente diz. Só para vocês terem uma ideia, né? No ano de 1729 vai acabar sendo descoberto, gente, diamante na região das minas, mas especificamente na região do Cerro Frio, né? Temos aí alguns relatos, né, dizendo que se tinha-se um clérigo, né, que vivia nessa região e do nada esse clérigo, ele apareceu na Europa, né, portando assim, né, umas pedrinhas brancas, né, muito valiosa, que era o famoso diamante. E acabou se descobrindo posteriormente que ele vivia nessa região. Então, por isso que a exploração, vamos dizer assim, ela acabou sendo mais fácil, porque já tinham-se um ideal da onde se tinha, né, retirado esse diamante. Então, no ano de 1733, né, por conta desse ocorrido, acabou se criando o Distrito Diamantino, tá? Em que era uma área, vamos dizer assim, de exploração da coroa portuguesa. Então, assim, o seguinte, para você poder explorar, você tinha que pedir permissão para a coroa, você tinha que pagar uma taxa absurda, e aí sim você fazia a exploração, né? Então, você pagava essa taxa sem realmente você saber se você ia encontrar diamante ou não. Mas conforme foi se passando os anos e foi vendo que sim, né, aquela região era muito rica em diamante, mas exatamente no ano de 1771, a coroa portuguesa, ela sim vai acabar explorando essa região e vai retirar toda a concessão que ela já tinha feito, né, para esses exploradores. E só para vocês terem uma ideia, gente, a região de Minas, ela vai ter uma característica totalmente própria, porque a sociedade, ela era muito mista, né? Então, do nada, um dia você era pobre, no dia seguinte você era rico. Como também o inverso acabava acontecendo. Um dia você era rico, do outro dia, do nada, você acabava ficando-se pobre.
Porque, gente, acabou se ocorrendo nessa região, né, uma desvalorização do ouro. Então, tem relatos dizendo que, às vezes, você vendendo um pedaço de carne era muito mais valoroso do que aquelas pedras preciosas que você tinha em mão, tá? Então, que nem a gente consegue observar, durante esse período, né, tinha-se pessoas, né, com cargos de burocratas, militares, artesão, comerciantes, né? Então, assim, tinha um misto muito grande disso, e além disso, a vida social era praticamente baseada dentro das cidades, né? Então, ao contrário da região nordestina, que a sociedade ela era agrária, em Minas Gerais vai ser totalmente diferente, porque ela era totalmente, né, vamos dizer aí, cosmopolita. Só para vocês terem uma ideia, gente, a sociedade, né, na região das Minas, hoje estima-se que 50% da população era de escravos, né? Lembrando, os escravos, gente, eles que eram os responsáveis simplesmente por fazer toda essa exploração. Até porque, gente, fazer exploração na região das Minas, ao longo do tempo, se tornou uma coisa muito arriscada. Porque o ouro de aluvião, ele já não era mais encontrado. E aí, literalmente, começou a fazer-se as escavações. Então, a vida de um escravo desse período era muito curta, porque conforme esses escravos eles adentravam nas minas de ouro, muitos acabavam tendo problemas respiratórios simplesmente por conta do ouro em pó, que ia entrando nas vias respiratórias e muitos acabavam morrendo literalmente por falta de ar. Isso quando, né, essas minas elas não acabavam sendo soterradas. Gente, a vida na região das minas não era fácil, tá? Então, por esse motivo, tinha essa demanda muito grande de escravos. E uma curiosidade aí à parte, os escravos mais valorizados eram aqueles escravos pequenos, tá, gente? Disse alguns relatos aí do período que escravos altos, escravos grandes, né? Muitas vezes eles eram literalmente castrados para não procriar, né? Para que tivesse, vamos dizer assim, apenas habitantes pequenos, porque essas minas elas tinham que ser baixas e tinham que ser, vamos dizer assim, estreitas. Então tinham que ter essa característica aí. Era muito comum se utilizar, né, também crianças, tá, nas minas, porque elas acabavam adentrando, né, em áreas que os adultos não conseguiam, tá, gente? Claro que por conta dessa demanda muito grande de escravos aí, né, a sociedade em Minas era uma sociedade mista também. Então, essa sociedade mista, que nem eu estava dizendo para vocês, né, era composta em torno de 25%, tá? Nesse caso aí era de mestiço, gente. Então a gente consegue observar que realmente a região das Minas, ela vai se, vamos dizer assim, ela vai ser uma característica totalmente diferente da região nordestina. Então não era uma sociedade, vamos dizer assim, aquela coisa fervorosa patriarcal, né? Que nem a gente via que era o homem branco, né, cristão e dono de engenho que era o que comandava tudo em todos. Aqui em Minas não, era totalmente diferente, tá? Claro que nem vocês viram, a gente falou que vai ter um período de auge aí, né? E quando acaba-se, vamos dizer assim, diminuindo bastante essa exploração na região das minas, tá? Muitos desses escravos, gente, eles vão acabar conseguindo as suas alforrias. Até porque muitos desses donos, eles, né, ao longo do tempo e tendo que continuar pagando aquelas taxas, aqueles impostos abusivos, eles observaram assim, o seguinte, que eles não tinham condições nenhuma, né, de simplesmente continuar com aqueles escravos. Então, por esse motivo, eles acabavam dando, né, essa alforria. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês quais seriam as principais consequências, né, que ocorreu com essa mineração, com esse novo ciclo econômico aqui no Brasil. Primeiramente, a região do Centro-Sul ela vai acabar sendo ocupada, né? Então, a região aí que a gente conhece como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, antes, né, a gente dizia que toda a renda brasileira ela vinha da região, principalmente de Pernambuco, a região ali do Nordeste, agora passa a ser a região do Centro-Sul, né, a região das Minas. Então, assim, já se mudou-se completamente, né? A gente também observa que antigamente a capital era Salvador. Por conta da região das Minas precisar de uma fiscalização maior, agora a capital passou a ser o Rio de Janeiro, tá? Além disso, a gente vai observar
né, que essa sociedade era uma sociedade mais intelectualizada, e eles vão começar a fazer investimento, né, principalmente nessa parte religiosa. E aonde a arte barroca na região, ela vai acabar se destacando muito, né, através das artes dentro da igreja. Aqui no canal do YouTube, no meu canal, tá? Tem uma videoaula falando sobre o barroco no Brasil. Tá bem interessante, tá bem bacana. Se vocês assistirem, é bom para vocês poderem complementar esse vídeo. Tudo bem, turminha? Além dessas consequências, que nem eu falei, entra muito essa característica da sociedade mista, né? Então, vai ser durante esse período que muitos estudantes saíam dessas regiões, né, do Brasil colônia e iam para a Europa, né, para poder estudar, para poder complementar aí. Além disso, né, uma coisa que eu não citei para vocês, mas durante o período da mineração, a gente vai ter uma das revoltas aí, né, com caráter republicano, que vai ser em Confidência Mineira, que eu estarei colocando para vocês aqui, né, uma videoaula especificamente falando só sobre revoltas durante o período do Brasil colônia. Tudo bem? Finalizando aqui, né, gente? Tem a pecuária, ou melhor, finalizando não, porque a gente ainda vai falar sobre o comércio aqui, né, no território brasileiro. Mas a pecuária, eu fiz questão de colocar esse slide para vocês, porque ao longo do vídeo eu sempre venho falando muito sobre a importância, né? E como é que surgiu a pecuária aqui no Brasil? Temos em duas categorias, temos a região sul e a região norte. Na região sul, ela vai ocorrer principalmente porque quando esses jesuítas, eles forem, vamos dizer assim, obrigados a deixarem o nosso território brasileiro, né? Esses caras, eles já tinham, vamos dizer assim, uma comunidade em que tinha uma agricultura, tinha fazendas de gado, e quando eles foram expulsos e grande parte desses indígenas acabaram sendo escravizados, muitos acabaram fugindo, então esse território, ele praticamente ficou abandonado. E muitos desses animais acabaram ficando soltos e se procriando. Com isso, gente, os paulistas, né, na forma aí dos bandeirantes, eles acabaram vendo esse gado como uma fonte de renda para eles. Então, aqueles bandeirantes que não conseguiram encontrar ouro, que não conseguiram escravizar os indígenas, começaram a fazer o quê? A juntar esse rebanho e começaram a fazer o quê? Trabalhar nessa categoria. Então, através desse rebanho, eles começaram a fazer o quê? A vender carne, a vender leite, couro e também fazia-se, né, desses animais também como transporte. Então, eles, né, viam como fonte de renda aí a região das Minas, que era uma região que se consumia-se muito esses produtos, e eles acabaram, gente, só para vocês terem uma ideia, muito da região sul acabou enriquecendo, sim, com a região, né, com o ouro da região das Minas. Então, isso é bastante importante porque a gente começa a ver essa característica de comércio interno dentro do nosso próprio território, né? Então, um comércio regional, tá? Já na região Nordeste, eu já tinha citado para vocês no primeiro vídeo, né? Os engenhos, eles necessitavam muito, né, do boi, até para poder fazer o transporte, até para poder mexer o moinho, mas um decreto, né, da coroa portuguesa vai falar assim, o seguinte, que essas fazendas de gado, elas não podem ficar na região litorânea porque essa região era de uso exclusivo para a plantação da cana-de-açúcar. Então, por esse motivo, esse gado, ele passou a migrar para a região do sertão. E isso, né, que a gente consegue observar, foi algo fácil, por quê? Gente, simplesmente era um território que ninguém queria se desbravar, né? E não só por isso, mas a mão de obra exigida era pouca, assim, né, para se utilizar. Só para vocês terem uma ideia, grande parte dessas grandes fazendas aí tinham no máximo de 10 a 12 funcionários, né, para não sei quantas, né, vamos dizer aí dezenas de cabeça de gado. E esses caras que trabalhavam eram, vamos dizer assim, trabalhadores livres, tá? E eles recebiam como forma de pagamento os próprios bezerros. Então, conforme eles trabalhavam-se anos e anos e anos, aos poucos eles iam criando sua própria fazenda de gado, né? E aí ia aumentando-se cada vez mais, né? Vamos dizer assim, esse tipo de empreendimento. Então, a sociedade também da pecuária, ela vai ser totalmente diferenciada, porque havia-se sim uma mobilidade social, porque antes eu era empregado, agora eu sou o patrão, né?
e eram simplesmente, né, de trabalhadores livres. Então eram brancos, né, eram famosos sertanejos que trabalhavam nesse empreendimento, ou às vezes até os próprios mestiços, né, que também chegavam a trabalhar nessas categorias aí. E só para vocês terem uma ideia, grande parte da pecuária, ela foi o responsável, sim, por ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, né? E acabar, vamos dizer assim, dominando a região aí que nem a gente conhece, mais no interior, né, do nosso mapa geográfico. Então, a pecuária, assim, ela teve a sua importância, né? E até hoje a gente observa aí. Lembrando que a região sul, né? Quem é que nunca comeu uma famosa costela gaúcha, né? Eles ainda são conhecidos, né? Vamos dizer aqui nacionalmente, ainda como grandes produtores de carne. Então, assim, é algo que permanece até os dias atuais. E agora sim, né, finalizando, temos aqui o comércio. Lembrando, gente, que o século XVI e o século XVII, o comércio ele praticamente era nulo, porque tudo que a gente tinha era mandado para Portugal e tudo que a gente necessitava vinha-se de Portugal, né, pelo o famoso sistema colonial, que foi algo que eu já expliquei para vocês lá no primeiro vídeo, né? Mas a partir do século XVIII, a gente já começa a observar que tem vamos dizer assim, uma modificada, principalmente, né, com a descoberta do ouro, que nem eu citei para vocês, né, com aquele comércio interno entre a região sul e a região das Minas, mas não só por isso, né, a própria região das Minas vai receber um empreendimento comercial muito grande, né, muitos que são aqueles, vamos dizer assim, profissionais liberais, né, então vai se ter essa demanda desse comércio interno aí, tá? Lembrando, gente, aqui, claro que eu já citei para vocês em outras videoaulas, mas só para relembrar, esse comércio, né, que a gente tinha com o exterior, ele era feito através principalmente das companhias de privilégios. O que que eram essas companhias de privilégios, perdão? Eram aquelas companhias, né, que recebiam autorização da coroa portuguesa para fazer empreendimentos aqui com o Brasil. Então, eles faziam o quê? Compravam os nossos produtos locais, né, e traziam produtos importados aqui para nossa região. Mas claro que esses caras eles ganhavam muito dinheiro porque compravam os nossos produtos, né, por um preço bastante ilusório e vendia aquele produto, né, vindo vamos aqui, dos países europeus, num preço bastante absurdo, num preço, assim, bastante astronômico, e esses caras ganhavam, né, literalmente muito, mas muito lucro mesmo. Tá bom, turminha? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não deixem de esquecer aí, né, de colocar o like no vídeo, tá bom? A gente se vê. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.